tarde, tudo bom, galera? Hoje a gente volta com mais capítulos de David Copperfield. Estamos amando essa leitura e vamos tentar falar hoje sobre 3 capítulos que eu achei bem bons, assim, bem esclarecedores, só que aquele problema que já tá dando algum tempo, dá vontade de quero mais, né? A gente já fica louco para ir. E a gente começa com o 48, 49 e 50. O 48 é vida doméstica. O que vocês acham dessa vida doméstica trapalhona do David Copperfield? Olha, Ai, tá uma gente, eu não aguento confusão. mais. Mas, Eu não ó, aguento mais. Eu escrevi no meu livro, não aguento não mais aguento ler mais. sobre ele com a Dora. Eu achei Eu que acho. a gente não tinha noção de tempo, né? Aqui ele fala que ele supunha que era mais ou menos 1 ano e meio desde que ele tinha se Uhum. casado, né? Com toda a descrição Uhum. anterior que ele falava da bagunça e desorganização, eu já estava até imaginando até mais tempo, sabe? Mas eu Sim, tava me perguntando como que uma pessoa consegue viver numa situação dessa por tanto tempo assim, né? Não conseguir. Pela troca dos funcionários e tal que ele descreve, eu já achava que já tinha até se passado mais tempo. Mas enfim, também fico meio irritada com essa tentativa nova dele aqui de tentar colocar a mulher dele, né, no não é doutrinar, mas Mudar, mudar um pouco mudar o a modo de pessoa que pensar dela. É, sim. exatamente. é, Eu gostei eu, que essa foi a mensagem final, né, assim, a gente vai chegar lá, né, mas ele reflete, até relembra os conselhos da tia dela, da tia dele, Uhum. mas, assim, ao longo da leitura e vendo eles continuando a serem enganados e ele tentando ensinar ela a ser adulta e ela naquela: "Ai, minha", nossa, eu já estava assim: "Pelo amor de Deus, vou pular esse capítulo, coisa chata". Sim. Coisa chata sim, ela chata, não o livro chato. mas ele não se ajuda, porque em vez de ele pegar e contratar uma governanta, assim, já que ele viu que não é, ela sabe que ela não é essa pessoa, já falou pra ele, olha, não tenta. Ele casou com ela sabendo, né? Não casou com a Uhum. Agnes porque não quis. Desculpa a Uhum. minha sinceridade. Uhum. Podia ter se puxado pra conquistar a Agnes. Ele casou com ela e quer que ela seja uma Agnes, sabe? Isso aí eu acho muito irritante. Então, E aí aí ele é. podia ter contratado uma governanta. Aí ele vai lá e contrata um gurizinho acho que tinha Pois 12 é. anos. E fora que, E do que jeito que ele, ele com a fala. imaginação dele, fica preocupado que vai carregar esse cara até a Até velhice, a né. velhice, "Aham, exatamente. De tão bom que ele é, que ele acha que ele tem ainda É, que ainda fazer isso aí pelo garoto, né. responsabilidade com ele. É, isso é. também, Né? mas agora eu acho que nesse capítulo que fica explícito que ele começa a perceber o erro dele, assim, erro, que ele gostava dela aparentemente com essa, Uhum. Claro. né, com a descrição aqui que ele faz. Mas ele começa a ver que talvez toda aquela afinidade que ele tinha com a Agnes, e ele vai citando isso, sutilmente Vai. ao longo do capítulo. Toda essa afinidade que ele tinha com ela era o que ele desejava ter com uma esposa, né. Então aí ele começa a Exato. perceber Sim. toda essa e começa a refletir sobre isso agora nessa fase aqui do casamento dele. E eu acho que é Quando por ele isso que ele começa a querer doutrinar, assim, mas tentar ter conversas mais cabeça com uhum. ela, né, tentar trazer ela para uma realidade que é a dele, e que ele gostaria que fosse a dela também. Sim. Quando Eu a ele abre o capítulo, né, não vamos deixar de mencionar, que ele conta um pouco pra gente do primeiro romance dele, essa parte é gostosa, né. é. Fala Uhum, que ele tem que acreditar em si, mas não ser muito autoconfiante, que eu gostei de uma outra passagem aqui que me lembrou do último livro que eu li do Mais Recôndita Memória dos Homens, que faz referência a Borges, que faz referência não faz referência, mas que me lembrou de quando a gente leu O Nome da Rosa, do Humberto Eco, uhum, que ele fala, Uhum. né, que não é o objetivo dele relatar sobre as ficções, aí eu marquei aqui. Elas falam por si mesmas e assim deixo que sigam o próprio caminho, que é a nossa eterna discussão, né, a gente ficou querendo que uhum, o autor explique a obra, e ele uhum. já fala que só deu uma pincelada para dizer como estava a vida de escritor dele no momento, né, mas eu gostei muito desse começo. E aí com Não, relação ao que a Tati falou, ele reflete também quando a tia falou, né, assim, que eles eram muito jovens, né. E eram. Então, assim, acho que o erro dele foi esse, ele tudo bem, estava sim. apaixonado, eu gostava dela, mas ainda não estava
com maturidade para pensar o que era o importante num casamento, né, digamos assim. Exato. E Mas eu eu acho que isso gostei aí dele ver ele comparando achei bem explícito, Tati. Uhum. A Agnes. sim. Tem um Sim, tem sim. um parágrafo aqui que ele fala, e eu fiquei: "Ai, pelo menos ele já tá se tocando, né, ainda temos esperanças". É. É. Não, e eu acho que isso é extremamente humano, assim, né, a pessoa errou mesmo, né. Uhum. Era jovem e errou. Eu acho que nenhum erro é erro, porque, tipo, ele nunca ia dar valor para um casamento com a Agnes, da forma Uhum. que ele vai dar se ele casar com ela, né, a gente ainda não sabe, mas dá a entender que Estamos sim, na né, torcida. estamos na torcida, se ele não vivesse isso que ele viveu, né. E o ser humano é isso, é tentativa e erro muitas vezes, né, por mais que a gente leia Uhum. manuais e tal. Eu até ia dizer, antes de casar, não deixe de ler David Copperfield. Não Uhum. case no ímpeto, mas não adianta, mesmo a gente lendo tudo, sabendo tudo, a gente erra, né, a gente tem muita coisa de tentativa e erro na vida, Mas você sabe, né. Ma esse capítulo me deu um pouco de esperança. Não é que a gente tá torcendo contra a Dora, coitada, é. tem uma Não, torcida mas muito forte com a Agnes, mas Mas tá. tem uma página aqui que eu não foi bem sutil, mas eu não achei que ele fala e se ele não tivesse casado com a Dora, né? Ele faz uma aham. menção em cima na página 695 da edição da Zahara aqui, e que ele fala que Uhum. quando pensava, ele fala bem no final, naquela boa e velha Uhum. casa com a Agnes, surgiam diante de mim como espectros de mortos que talvez conhecessem restauração no além, mas jamais nesse mundo. Aí eu fiquei pensando, será que não teremos Agnes e David? Uhum. Então, mas foi só uma anotação aqui. Eu não Eu sei. senti isso no fim do capítulo, depois eu estava fiquei não entendi, não sei se eu É, entendi direito, mas a gente chega lá. Eu até já estava torcendo que a Agnes arranjasse coisa melhor, sabe. uhum. Falou já. E não vamos deixar Criando de polêmica. mencionar Zahar, página 692. Ah, me contem, porque Uhum. eu li nessa edição agora, O não deu tempo de eu Shakespeare, reler claro. na David Claro. lia Shakespeare para ah, Dora, sim. e aí vem a confirmação de que ela não é boa esposa para ele. Isso, com Ficou certeza. claro para mim que ela achava Shakespeare em particular um sujeito terrível. Mas é que ele não soube apresentar Acabou. Shakespeare para ela, gurias. É que nem eu falo Ah, com não. poesia. E Não ainda, tem. A culpa é do David, me desculpem. Não, se você está ainda indo longe restava, demais. se ainda restava simpatia pela Dora, acabou-se aí. Acabou aí. Pô, como é que ele, um literato, não sabe apresentar Shakespeare da forma certa? Porque não tem não gostar de Shakespeare. É uma Mas, coisa ó, que até o amigo Treadles vinha ajudar e Ele fez nem de isso. não tudo. adiantava. Então, não era um caso perdido, realmente. Caso perdido. Mas esse início de capítulo é muito bonito. E eu acho que diz muito aqui, começa a sair o David e entrar o Charles Dickens, né? É. Quando ele fala É. sobre ele como escritor, né? Uhum. Aí ele fala que, ó, em minha observação da natureza humana, sempre soube que um homem que tem alguma boa razão para acreditar em si mesmo não deve se exibir diante dos outros para que acreditem nele. Por essa razão, me conservei modesto a respeito de mim mesmo, e quanto mais elogios recebia, mais fazia por merecê-los. Então, Uhum. que eu acho que era isso que o Charles Dickens começou, assim, começou a escrever, fez o primeiro romance, e cada vez querer se aperfeiçoar mais, né? Uhum. Não se Uhum. deixar seduzir pelos elogios, né? Então acho que agora começa a aparecer um pouco um pouco não, já está aparecendo há bastante tempo, mas mais a autobiografia dele de como se tornou um escritor, assim. Uhum. Mas vamos para o final E o aí. final do capítulo? Bom, a gente sabe que Vamos pro ela não se final. tornou mãe, então a filha que ele cita lá nos capítulos para trás não é dela, né? Já sabe que ele vai ter filha com outra pessoa, porque na Uhum. página 696 foi que Uhum. ele colocou que não foi o caso, né, dela ter um filho. Ele achou que nesse caso ela melhoraria. Então aí ele já deixa pra Uhum. gente. E ela começou a adoecer, né? Nesse finalzinho do capítulo, ele descreve que ela já não conseguia mais correr pela casa, né? Ele carregava ela pra cima e pra baixo. E aí eu não sei qual é a sua impressão aí, Nani, do final. É porque antes o Ganinho que estava doente, não é? E aí queriam dar outro cachorro para ela, não é? Mas ela já estava, É. né? Eu acho que aí ela também já estava, porque ele. Eu perdi essa transição, não sei se eu li mal lido,
Porque ficou nessa discussão se ela deveria ter um outro cão e ela não quer ofender o Ganinho, Isso, esse cachorro, etc. Eu perdi, de repente, quando eu vi ela já estava doente, ele estava carregando ela. Então, parece-me que foi uma coisa meio simultânea, sabe? O Ganinho começou a ficar mal e ela Aham. também, porque é bem assim, se a gente não presta atenção, nem percebe que foi uma transição de falar do Uhum. Ganinho para ela, né? Porque daí, de É. repente, Uhum. fala que ela não poderia mais, ela já não corria mais em casa como costumava fazer. E aí foi bem do jeito que eu tinha falado, né? Eu acho, não sei se vai desenvolver, mas lembra que eu falei que o povo na época morria de fraqueza, Sim. assim, Exato, alguma coisa que ninguém sabe ia o que ficando é. fraquinho. E ela ia desaparecendo, né? E o fim Uhum. do capítulo, pra mim, aqui eu já achei que ela ia morrer, inclusive. Mas Sim. assim, ia ser muito brusco, né? Eu também Mas achei. pra mim pegou bastante o negócio também do Ganinho, que eu acho que todo mundo que tem pet presencia isso, assim, da finitude da vida, que a gente envelhece, o Ganinho estava envelhecendo. Claro, ela também estava ficando doente, Ele tava É. velhinho, mas tava ele estava doente. envelhecendo e ela estava vendo que a gente acaba, né? Que eu acho que isso aí Sim. Uhum. os pets nos ensinam bastante é uma velhice, é uma vida mais rápida deles, né? Uhum. E aí as palavras da tia dele nesse momento também. Sim. Sim. Ela tá sempre dando. Ela é coach total, né? Ela tá Ela sempre É, dando. Próximo maravilhosa. livro. Como É, Dicas de uma vida é. com a tia. Dicas de vida com a tia. E olha, lembra que 50 capítulos atrás a gente não gostava Não dela, né? gostava dela, exatamente. É. E hoje E tem vai outro disparado. personagem que começou a transformação já anunciada por um primo nosso, hein? Mas Começou, no próximo capítulo. Por enquanto ainda é um mistério. A introdução do livro da tia do David Copperfield vai ser do Polônio, do Hamlet. Bah, olha, ia dar um belo livro, né? Fazer uma fantasia sobre isso, né? É. Juntar os Olha a dica das ensinamentos da primas tia. aí, hein? Escritores de É. plantão. Escritores. Tati, escreve aí, pelo amor de Deus. É, Tati, tu que escreve. Eu vou colocar nos Bem pra meus caramba. planos do ano que vem, pode deixar. Tá. Bom, estamos no 49, né? Aí temos mais um mistério. Mais um mistério. Pra gente fazer novas apostas. Mas aí eu já fiquei mais feliz nesse capítulo Também. aqui. Fiquei empolgada e já deu pra ver que. Bom, começa com as cartas, né? Do Sr. Eles recebem duas cartas, né? O David recebe uma carta do Sr. Micawber, que no Isso. início ele não diz quem escreveu, mas quando a gente começa a ler Já o sabe, palavreado, a gente já sabe. Não tem como, tem total estilo. Eu fiquei com a impressão assim, nossa, eu pensei, né, eu não entendi nada, mas aí o David também não entendeu, entendeu, né? Falou, pronto. não falou nada. Estilo Micawber de escrever e ser. Exatamente. E aí, quando acaba a carta, né, transcrita aqui pra gente, ele fala: li a carta inteira várias vezes, com devido reconhecimento ao estilo arrebatado do Sr. Micawber e ao extraordinário gosto com que ele sentava e escrevia longas cartas. É bem isso, né? Sim. E aí ele encontra o Traddles, também tinha recebido uma carta, por sua vez, da senhora Micawber, né? Uhum. E aí a carta dela é bem mais direta, porque, né, ela não tinha o talento do Sr. Micawber. Pra engambelar. A enrolação, Pra enrolação. E aí ela fala que de violência e fúria e que ele vendeu a alma ao D. Vou botar o D. Mistério e segredo, então assim, um pouco do que a gente já tinha visto, mas ela colocou de uma forma muito mais forte, ela inclusive fala isso, né, que ela não quer assustar, mas ela quer dar uma noção exata da situação atual lá dele, né. E aí eles conversam e decidem encontrar o Sr. Micawber, que ele propôs, né, um local, porque, bom, eles acham que ele precisa e para eles entenderem também o que está acontecendo, né. E aí ele Tem um ataque finalmente. de raiva. Finalmente ele se abre, né. Bah, mas assim, ó, tá na hora já de acontecer alguma coisa concreta. Teve o tapa, que foi fantástico, né? Mas não o Uriah tem percam. que ser desmascarado. O tapa Se você não viu o tapa, veja qual é o número do vídeo, depois a gente deixa linkado aqui, porque Tem que ver. é de lavar a alma.
Então, E aí. em meio a isso tudo, ele pergunta, né, como vai o senhor e a senhora Wakefield, Aham. e fala que ela é o único ponto de luz em meio a uma existência miserável. Marquei aqui. Eles tentam animar o Sr. Micawber, levam eles para encontrar a tia deles, para ele refazer aquele ponte que ele gosta, mas ele não tá nem com estrutura para isso, né. É. E aí todo mundo, o Sr. Dick também fica a par lá da situação. Uhum. E quando ele começa a falar, em todos os parágrafos a gente vê aqui, né, é hippie, o nome dessa atrocidade é hippie, ou aquele canalha chamado hippie, o maior hipócrita mentiroso que já viu sobre a terra hippie, ele fica nesse hippie, né, canalha. Sim. Ele tá, Sim. assim, explodindo de tudo que ele aguentou aí por um certo tempo, né. Uhum. E bom, E o ele faz um convite, né, para todos, dali uma semana, todos presentes, incluindo a tia, mas aqui ele vai descrevendo assim como ele se estivesse com raiva, não consegue nem falar. A gente depois tem uma Sim. ele, como sempre, deixa uma carta, né, no final pro É, David na explicando saída. direitinho na saída. Mas o que ele tá fazendo, na verdade, ele tá programando algo para desmascarar o hippie, né, como Uriah, então, porque ele tá com uma raiva Aí guardada aí, e aí eu já fiquei muito empolgada. Quero chegar nesse aí veio a capítulo. minha esperança do melhor personagem, porque era isso que a gente estava torcendo o tempo É, todo, né. Exato, que ele exatamente. faça um plano bem legal para Sem desmascarar ser o hippie, né. Cebolinha, né. Não, Sem sem ser ser Cebolinha, tem que bolinha. dar certo esse plano, pelo amor É. de Deus. Já tá Sem chegando perto do infalível, fim, Cebolinha. o hippie tem que ir pra olha, esse romance é vitoriano, né, então ele tem que ir para o lugar que ele merece. Uhum. Não, nada Sim. de final triste. Eu não tô E lendo Queremos eu não final estou lendo um feliz. livro desse tamanho vitoriano para ter um final triste. A Malu já fazendo ameaças aí. é. E eu gostei dessa nossa meta que calhou de cada um dos 3 capítulos passar por um núcleo, né, então deu Isso, uma pincelada de como tá todo mundo, né. O exatamente. próximo Exato. capítulo 50 e o título já como sempre já dá um spoiler, né, assim, Uhum. você já lê na vibes correta. O sonho do Sr. Peggot se torna realidade, então a gente já sabe o que vai acontecer, né, porque ele começa o capítulo com um mistériozinho, né, de que tinha medo de que a Emily poderia estar morta, Aham. mas que o Sr. Peggot sempre teve certeza e vivia, guardando dinheiro e tudo, porque ele sabia que ele ia encontrar ela, né. Uhum. Bom, como o sonho dele se torna realidade, a gente já vai lendo, esperando Tá esse sabendo, momento, é. né. Mas eu marquei aqui uma coisa no início, daquelas, né, igual o capítulo anterior que a Malu leu da parte do Dickens, escritor, né, David Aham. Dickens. Eu amei esse pedaço, né, que fala muito que as pessoas falam, né, que para conquistar as coisas tem que ter sorte, lá, mas você tem que Uhum. estar preparado, né. E ele botou aqui, falando do Sr. Peggot. Ele fora um homem de ação toda a sua vida, e sabia que em todas as coisas para as quais precisasse de auxílio, era preciso, antes de tudo, que fizesse sua própria parte, como conviesse e ajudasse a si próprio. Achei bonito essa passagem. Sim. Uhum. Sabe que eu li um livro meio autoajuda esses dias, que até botei vídeo aqui do Tinga, que ele fala, Uhum. sobre isso de Ah, eu estar gostei que você preparado. falou. Uhum. E e eu gosto muito, daquela frase do Picasso que ele fala: "Ah, se ela me encontrar, vai me encontrar trabalhando, a inspiração, a Uhum. sorte vão me Uhum. encontrar Isso, trabalhando". E a gente tem que estar, né, tem que estar no a sim. pessoa tá no lugar certo tem muita gente: "Ah, mas ele estava no lugar certo na hora certa". Sim, mas ele tinha capacidade para como é que a gente fill the gap, né. Uhum. Uhum. E aqui ele mostra mais uma vez isso, que é trabalho também, não é só sorte, né. Sim. Sim. Uhum. Opa, caiu aqui um Ele não pouquinho. ficou sentado lá na casinha também esperando a Emily aparecer, né. Não, não ficou, ele Exato. foi atrás, né. Ele deixou a velhinha lá para caso ela aparecesse, ele se tomou todas as providências, né, Uhum. Uhum. Sim. mas ele foi atrás dela e não foi foi mundos e fundos atrás dela, né. Uhum. Foi. É. E bem, Ah, gente, daí vem aquela personagem que eu detesto. Como ela incomoda, como ela Então, o causa esse David, desconforto. né, a pa o o antes título do capítulo já deu um spoiler de que ele ia achar a Emily, né, mas aí a surpresa ficou É. por sim. conta de quem estava lá na hora que ele encontrou, né, que é aquela Antes, né, o David encontra uma sombra, uma mulher na rua, e aí ele vê que é a é, Marta coberta, e aí fica um misterinho, mas assim, o Uhum. título já tinha já entregado, tinha né. entregado. É. Um misterinho, se é ela, ele encontra, consegue falar com ela manda ele seguir, eles vão o caminho inteiro em silêncio, que eu fico assim, né, impossível, mas o Sim. Dickens justifica, né, porque eles ficaram em silêncio, porque não tem como, você tá indo, ele não sabia se estava indo atrás da Emily,
desconfiava, claro, né? Foram rumo a Londres em silêncio o caminho inteiro, então o David foi no mistério, a gente foi no mistério também, né, junto. E aí chegaram no lugar super esquisito, que moravam 999 famílias, e o David, né, assustado. E aí eles veem uma outra sombra passando, os dois juntos, e ele reconhece que era a senhorita Dartle, né? A Rosa, né? Rosa Rosa Dartle. Dartle. Que era lá a prima da mãe do Steerforth, já não lembro. Parente lá do Steerforth, né? Aquela doida, chata, pior personagem do livro. Doida. Pior que o Uriah, acho. Não é pior que o Uriah. É que o Mas é pau a pau. Uriah tem uma ambição, né? E ele é um crápula ambicioso, assim. Mas ela não, ela só quer incomodar e ferir as pessoas, né? Ela só é má. Ela quer né? ferir. Sim, O propósito da vida dela é ferir as pessoas. sim, Ela fala isso, né, em determinado momento. fala. E aí, enfim, ela chega na frente deles. O David ainda não sabe se a Emily vai estar lá. Eu confesso que se não fosse o título, eu teria um receio dela ou não tá, ou se a senhora, do Sim. jeito que foi a conversa, né? Se ele tivesse demorado a chegar, ela não estaria mais, né? Estaria Sim. antes, mas não estaria mais. E aí fica a senhorita Dartle humilhando e acabando com a Emily, né? Não sei, acho que, né, porque por ciúmes do Steerforth, mas assim, acaba com ela, né? E me irritou muito que o David fica assistindo meio que para narrar pra gente, esperando o Sr. Pegott quem tem que salvar a Emily. Pelo amor de Deus, né? Não, né? Não. É muito sangue frio para ficar lá parado escutando tudo aquilo, né? Tempão. Exato! Ela fala coisas horrorosas e ele, em vez de ir lá e dizer chega, deu, não, sabe? Não, Dá um, sei lá, não precisa bater nela, mas fiquei pensando assim, por que ele queria que fosse o Sr. Pegott que chegasse antes, né? Mas assim, dado aquilo lá, não tinha como deixar e esperar tanto tempo assim, entendeu? Eu já também comecei a ficar nervosa. E ela vai, e daí ela vai num crescente de ofendendo, humilhando. A e ele menina ali no assistindo chão, para relatar no e ele- livro. Que isso? Que isso, David? em prol da literatura. Não, a gente não quer saber todos esses detalhes sórdidos. Vai lá e aborta isso. A gente quer outro tapa. Então, mas Bom, aí... finalmente, depois de um grande esculacho, o Sr. Pegott chega, né? Pois é. E aí ela já tá desmaiada, morta, humilhada. E salva e vê, né? Fala com o Sr. David. Seu David. Seu David. E resgata a sobrinha, né? Mas, Isso aí é uma assim, foi felicidade, porque surpresa. ele merece muito, assim. O Sr. Pegott é um ótimo personagem. A gente não precisa chegar no final do livro para saber que ele é um ótimo personagem. E a senhorita Dartle falando, né, que ela tinha que sumir da Terra e nem na casa dela, e ninguém mais tinha que ver ela, e tipo, que ela era uma vergonha pro sexo feminino, acabou com a raça dela, né? Não, Por quê? olha. Não sei o que ela ganha com isso, é só porque ela é ruim mesmo, Ela também não gosta do Steerforth, ela só quer humilhar as pessoas e causar desconforto, né? Parece que ela não admite que ela seja amada, assim, que a Emily seja amada, né? Que tem uma família que ama ela. Eu acho que é aquela coisa, assim, de que a Rosa nunca deve ter sido amada, então não tem amor pra dar, né? Ela foi maltratada, né, fala pelo algo. Steerforth quando ela era pequena, né? Então ela tem toda aquela marca dela e tudo, né, que ele que bateu nela. Então ela deve guardar esse negócio dentro dela muito forte, porque é impossível. Sim, pra extravasar tanto essa assim. amargura toda, ela deve ter sofrido muito, né? Sim. A gente, tem que chegar no final do livro e daí fazer a votação do pior e do melhor personagem do livro, hein? Porque a gente tem fortes candidatos tanto de um lado quanto para outro, mas tem que terminar antes para ver quem vai ser o pior e quem vai ser o melhor. Agora a gente tá desesperada para acabar, né? Pra acabar. Olha, a gente vai O bom é terminar que o agora a vídeo gente aqui e vai correndo ler para já poder gravar outro para vocês, tá bom? A gente acaba de gravar, já sai correndo para ler mais 3 capítulos, né? Mas eu acho assim, Mentira, gente, não tá lendo adiantado não, hein? A gente tá fazendo certinho. O A gente tá Uriah seguindo. Se ainda tem alguém que não largou essa mão e acabou, a gente tá seguindo certinho em prol da nossa reputação. Exatamente.
Não, e dá patetice, porque quando eu leio um a mais, eu acabo largando alguma coisa. Não pode, não dá. Então é melhor não ler, porque daí funciona direitinho os vídeos. Isso aí. Imagina não poder nem comentar com as primas que já leu. É. Pode Pois comer. O Uriah, gurias, me causa uma raiva tremenda, mas essa mulher, assim, é um troço ruim, assim, sabe? Uma É. coisa ruim, Sim. a Rosa Dartle. Acho que ele passa. Acho que é isso mesmo que ele queria passar. Com tanta, É, né, com tanta violência verbal aí, é exatamente isso mesmo que ele queria. é uma Realmente, violência, atingiu né? o objetivo atingido com sucesso. É. Com sucesso. É. Tá acirrada essa disputa, hein? É. Tá, mas aí então as primas não veem a hora de Terminar, terminar o desmascarar toda essa gente. É, Botar essa pessoa no no final lugar. feliz. É. Final feliz. Nossa, favor. o Dickens tem 100 páginas para resolver a situação amorosa do David. O Uhum. profissional já está resolvido. Dá um destino pro Uriah e a Dartle. Uhum. E a Emily Bom. também, né? A gente também precisa de um desfecho mais. Mas eu tô preocupada, gente, com o Agnes. Han, que é um. O Han também. A Agnes, Também, fora a todas as Agnes, pontas. com O aquela Han, cabeça a boa Agnes, dela, o ela Clifford vai. também. É. É. Vai ter que falar do Mas o Clifford Han, ainda. eu tô preocupada, porque ele é um cara do bem que tá meio perdido, assim, sem um par romântico. E o senhor Micawber vai ganhar na loteria e vai pagar tudo É. que. Todo Tudo mundo. que ele deve. Salvar todo É. mundo. Vamos ver. Consegui criar aqueles. Agora ele já deve estar no. Os Sei gêmeos lá, Décimo deve com estar com mais não sei 10 quantos filhos. é. Aí. Então, pessoal, até semana que vem. Próximo Até. vídeo, a meta são os capítulos 51, 52 e 53. Aí. Estamos chegando aos últimos No 10 fim. capítulos, hein? Obrigada pela companhia. Deixa aqui seus comentários.